peças aqui que nós vamos assistir agora. Então, com a palavra, doutor Rafael Câmara. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Senador, eu queria agradecer o convite para nós podermos explicar a resolução para todo o Brasil. Bom dia, senadora Damares, bom dia, senador Seif. Vocês três estavam lá no CFM nas vésperas de nós aprovarmos a resolução. Os três foram lá, dar força, dar apoio. Aquilo foi muito importante. Alguns conselheiros que estavam em dúvida, aquilo ali ajudou muito. Deputada Bia Kicis, aqui sempre também na luta. Deputado Zacarias, deputado General Girão. Então, são os mesmos que estão sempre ali nos defendendo e nos apoiando. Todos os presentes, palestrantes, nosso presidente, José Irangalo, que nos deu todo o apoio. Se ele não pautasse, não teria resolução, simples assim, mesmo que a gente tivesse todos os votos. Assim como a Rosilânia, responsável pelo setor, representando todas as conselheiras, que é uma coisa que dizem, são homens decidindo por mulheres. O Conselho Federal representa todos os médicos e médicas do Brasil, eleito, única instituição eleita por todos os médicos, a única instituição que tem legitimidade para falar por todos os médicos, porque a gente vê várias instituições que só representam a elas, dizendo que falam pelos médicos, mas só falam por elas, e o Conselho Federal de Medicina fala por todos os médicos. Cumprimentar também todos os conselheiros federais que nos ajudaram e aprovaram. Aqui também em nome, já citei mulheres, em nome também do conselheiro Estevam Rivello, do Tocantins, pelo apoio. Dito isso, eu sou Rafael Câmara Medeiros Parente, sou conselheiro federal pelo Rio de Janeiro e sou relator dessa resolução. E agora, já iniciando, a resolução ela teve um amplo apoio popular. Quando ela saiu, inclusive, a mídia e os movimentos a favor do aborto, eles não estavam sabendo como bater na resolução, porque ninguém no Brasil é a favor de matar bebês de 8, 9 meses. Na verdade, a confusão acabou acontecendo quando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sem nos ouvir, nós sequer tínhamos advogados constituídos nos autos, e imediatamente suspendeu a resolução, e como a doutora Lenise falou, alegou urgência, mas que urgência que tinha? Urgência de matar bebês de 8, 9 meses. E aí foi essa suspensão que causou essa confusão toda. E o parlamento, qual foi o argumento que o ministro Alexandre de Moraes utilizou? Somente um, que o Conselho Federal de Medicina não tinha legitimidade para fazer uma resolução para o qual a lei de 1957 nos dá legitimidade. Tanto que imediatamente o ministro André Mendonça deu voto contrário, dizendo exatamente o óbvio. E aí causou, e aí o que ele falou? Parlamento, é de vocês. O que o parlamento fez? Se somos nós, vamos fazer. E aí veio o PL 1904, que está sendo discutido. Realmente tem algumas questões que devem ser feitas, essa questão dos 20 anos é excessiva, mas eu estou dando minha opinião como pessoa, né? Mas qual é a forma de se pacificar isso nesse momento e o PL poder ser discutido com calma? O ministro Alexandre de Moraes, monocraticamente, assim como ele suspendeu, ele pode voltar a valer para todo mundo poder discutir com calma, depois no plenário físico do Supremo, e o parlamento discutir com calma o PL 1904. Dito isso, então, eu sou médico, ginecologista obstetra, sou um técnico, diferente do que a mídia fala, que na verdade nós não somos técnicos, somos especialistas, mestrado, doutorado em ginecologia, então estou falando aqui de uma área que eu conheço e que sempre militei e pesquisei. Bom, então, de forma breve aqui, fazer um preâmbulo. O aborto legal, eu não preciso explicar muito, ele já é previsto em 3 situações no Brasil, quando é a derivada de estupro, quando é para salvar a vida da gestante. Aqui esse é um ponto muito importante, eu vou sempre dar alguns pontos que eu acho que é importante no PL ficar claro. Não pode haver dúvidas que, quando for para salvar a vida de uma mulher, o médico ele não pode ter medo de acontecer alguma coisa com ele. Eu falo isso como obstetra. A vida da mulher é prioridade máxima em qualquer situação. E em caso de anencefalia, pelo Supremo Tribunal Federal, como foi falado. E muita gente pergunta, mas por que vocês colocaram só no caso de estupro? Eu vou aqui explicar. Porque quando é para salvar a vida da mulher, não se mata o bebê. Se salva a vida, se antecipa a gravidez e pronto. E nos casos de anencefalia, eu sou contra, Rafael é pessoa física, mas a lei permite. Por que não se faz? Porque para quem faz,
o bebê já vai morrer depois. Então, eles não fazem isso. Então, a sistolia fetal, ela somente é feita nos casos de estupro. Então, só para explicar tecnicamente o porquê que foi somente nesse caso que nós colocamos. Bom, então aqui, o que é a sistolia fetal? Esse é o grande ponto, parlamentares, que vocês precisam explicar para o Brasil. Porque o que a mídia faz, ontem são cenas de terror. Ontem o Fantástico conseguiu fazer uma reportagem de uns 20 minutos, ouvindo um médico que toda hora falava mal da nossa resolução, não nos ouviu em nem um segundo e falava mal também da nossa resolução. A mídia ela tem feito isso nas últimas semanas, nos últimos meses. Detona o Conselho Federal de Medicina, detona a resolução e não nos dá voz. Por isso que é tão importante aqui esse momento. Então, o que é a sistolia fetal? É um ato médico. Por que eu digo que é um ato médico? Porque cabe ao Conselho Federal de Medicina, pela lei de 1957, definir o que é ato médico. E o que o CFM pode ou não, o que o médico pode ou não fazer. Somos nós que somos legitimados para isso. Eu não falo eu, nem o doutor Irã. A plenária do Conselho Federal, a resolução deixou de ser minha como relator no momento que foi aprovada. Ela não é mais do Rafael, ela é do Conselho Federal e todos os médicos do Brasil são obrigados a cumprir. Então, somos nós que dizemos, feito antes do procedimento de interrupção da gravidez. Aqui é um outro ponto, que eu vou explicar um pouquinho depois, mas é que no direito penal, aborto é até antes de nascer. E para a obstetrícia, aborto é até 20, 22 semanas. E aí vem a pergunta, por que 22 semanas? Esse número cabalístico? Não, esse número é técnico. É porque a partir de 22 semanas você tem viabilidade fetal. Não há história na humanidade de algum bebê que tenha nascido antes de 22 semanas e tenha sobrevivido. Então, a partir de 22, o bebê tem uma chance de nascer. Então, é só a partir daí que é feita a sistolia. Qual a lógica e qual o sentido de você matar um bebê 1 minuto antes de o retirar, que é a antecipação de parto? Nenhum. E eu vou explicar isso depois. Nada além da maldade. Não há nenhuma justificativa para isso. É realizado nos casos de aborto oriundo de estupro, como eu já expliquei, e é induzido por administração de drogas no feto, que podem ser várias, como o próprio deputado Calil já mostrou. Lidocaína, cloreto de potássio e, geralmente, substâncias, como eu já citei. E aí, aqui, eu queria só mostrar esse videozinho, eu já combinei. Eu vou primeiro mostrar um vídeo que é tipo um desenho animado, para eu explicar, e depois eu vou mostrar 2 ultrassons, tá? Seria a partir do minuto 1 e eu peço sem som. Enquanto isso, eu vou explicando. Eu acho que já foi combinado com o pessoal da informática. Você coloca uma agulha pela barriga da gestante, é um obstetra que faz isso, ele fica olhando no ultrassom. E a mulher também olhando, porque ela está ali do lado do aparelho de ultrassom. Ele, durante minutos ou horas, é importante ficar isso claro, ele tenta acertar um bebê com essa agulha, um bebê que se debate, porque o bebê, ele se mexe, não é à toa que as mulheres sentem o bebê se mexendo e chutando, tá? E, enquanto isso, aquele obstetra tenta acertar com essa agulha o vaso no coração do bebê. Não é fácil, como eu já falei, isso pode demorar horas. E esse procedimento é óbvio que é dolorido e eu vou explicar depois. Tem um slide só sobre isso. Quem fala que não dói no bebê deveria ser obrigado pelo parlamento a explicar e provar, porque isso é uma mentira, e é uma mentira que leva a mídia a enganar a população brasileira. Esse procedimento dói e é tão dolorido, como eu vou falar depois, que é proibido para pena de morte de pessoas que provocam os crimes os mais bizarros e para a eutanásia de animais, proibido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. Sou eu que faço andar? Não sei. Sou eu? Aí como é que eu faço? Aperto? Que eu apertei já. Questão técnica aí, é só ajustando para passar a imagem aí. Bom, mas se não passar... Não, mas vai passar. Vai, né? É importante que as pessoas tomem conhecimento da verdade. Aqui, não apenas o Conselho Federal de Medicina, mas todas as entidades têm voz, porque esse é um assunto de interesse da sociedade. Inclusive, só, doutor Rafael, eu vou passar o seu tempo, eu reforço que foi no dia 11 de junho, hoje nós estamos no dia 17, no dia 11 de junho nós fizemos um convite formal
a ministra da Saúde. Estou falando isso porque a mídia uma parte da mídia está perguntando, jornalistas no nosso gabinete. 11 de junho foi convidado formalmente a ministra da Saúde, Nízia Trindade, para esse evento. Foi a primeira convidada, foi logo no início, né, para debater esse assunto aqui. Agora um detalhe, nós recebemos uma negativa dela, inclusive para envio de um representante. Nós recebemos uma negativa da ministra, inclusive para o envio de um representante do Ministério, qualquer pessoa técnica. Outra convidada foi a doutora Maria Celeste, presidente da Febrasgo e chefe do serviço do Hospital Universitário. Só que, nesse caso, a gente compreende que ela não pôde vir, porque foi realmente convidado nesse final de semana, né? Então, foi em cima da hora mesmo. Mas, eu repito, quem quiser participar, que tenha uma ideia divergente, entra em contato aqui com a mesa do Senado Federal, nós estamos aqui agora presidindo, que a gente coloca o link para que participe ou que possa vir aqui falar na tribuna. Nós queremos justamente debater para tirar debaixo do tapete, para que se possa todo mundo ver as ideias e fazer o seu julgamento correto, sem fake news, julgamento justo, correto, que as pessoas possam tirar suas próprias conclusões sobre a sistolia fetal. Com a palavra, eu vou devolver todo o seu tempo, doutor Rafael Câmara, que é médico e é relator da resolução número 2378 do Conselho Federal de Medicina, essa que proíbe a sistolia fetal. Senador, então, obrigado. É importante, aqui é só um desenho para depois entenderem no ultrassom. Aí pode andar, o médico primeiro ele faz essa agulha, ele injeta, como o doutor Calil mostrou, a substância, que podem ser várias, todas elas provocam parada cardíaca imediata e uma dor excruciante, tá? E aí esse líquido, o médico, ele vai exatamente isso é um desenho animado, tá? Mas é exatamente isso, o bebê se movimentando, e ele vai no coração, aí colocou no líquido amniótico, mas na verdade ele tem que acertar o vaso no coração, e tá bom. Eu vou aqui então passar para o próximo, porque aí no próximo, aí... Esse daqui, se puder passar direto para o minuto 1.24, isso é um ultrassom, tá? Um ultrassom 2D, eu não quis trazer um 3D, porque a ideia aqui não é chocar ninguém, mas mostrar como é feito. Essa injeção tem que ter um certo olhar de obstetra para perceber, mas vocês vão ver algo, estou usando aqui termos leigos, mas algo que parece um metal. Aí pode andar, porque... Pode, seria a partir do minuto 1:24. É porque então eu que aperto aqui. Tá travando o vídeo aí? É porque ele está dizendo que é pesado. Então não tem problema, eu vou passar, pode então passar para o próximo vídeo, que é mais rápido, acredito que não seja, porque senão toda hora a gente acaba quebrando o raciocínio. Eu acho que é importante, né, mostrar o vídeo, mas se não conseguir, não vai. Pode voltar então para a nossa apresentação. Aquele outro vídeo ele é mais rapidinho, que é o terceiro vídeo, aí depois não vai ter mais vídeo, a gente vai conseguir manter a linha de raciocínio. Dito isso, enquanto se coloca, senador, sim, é fundamental o Ministério da Saúde vir, né? Eu, enquanto secretário, eu nunca me furtei a comparecer ao parlamento, mesmo quando eu sabia que eu iria ser, digamos assim, confrontado. Faz parte, isso é função de um ministro, de um secretário. Se ela não pudesse vir, ela poderia mandar o secretário da área para falar, e a Febrasgo também deveria estar aqui. Eles têm diversos médicos com essas aulas já prontas, são prontas, pode participar pelo Zoom, só sabem ficar colocando notinha contra a gente, contra o Conselho Federal de Medicina, fizeram nota contra a resolução, depois fizeram nota contra o PL. Por que não vem aqui e não colocam esses médicos para se manifestar? Eu não sei se eu consigo fazer andar esse último vídeo, se puder, vocês podem fazer. Não, esse vídeo ele é o terceiro, ele é pequenininho. Pronto. Não sei se vocês vão perceber que uma agulha, estou usando aqui termos leigos, tá? Vai vir pela, estão percebendo? E aí, e se vocês repararem, aí tem que ter um olhar clínico, o coração estava batendo e ele para de bater, tá?
Eu não consigo entender como é que alguém tem coragem de fazer isso. Eu, como obstetra, eu não consigo entender. Eu juro para você que assim, eu tenho muita dificuldade de entender. Bom, dito isso, vamos então continuar. Então, o que diz a resolução do Conselho Federal de Medicina? Ela veda, proíbe o médico de realizar esse procedimento de tortura, chamada assistolia fetal, previamente aos procedimentos de interrupção da gravidez. Interrupção, digo, porque a partir de 22 semanas não se fala mais em aborto na medicina, e nós somos médicos, o Conselho Federal de Medicina fala para médicos. Quando houver probabilidade de sobrevida do feto em idade estacional a partir de 22 semanas, nos casos de aborto previsto em lei oriundo de estupro. Como o senador falou, não existe o termo aborto legal. É aborto com excludente de punibilidade. Seria que nem falar homicídio legal. Ninguém fala isso, mas existem situações que você pode matar. Legítima defesa, inclusive pena de morte no Brasil em situações de guerra. E ninguém fala homicídio legal. Então, muitos pró-vidas acabam falando aborto legal, mas não deveriam falar. Enquanto eu coloquei que todo aborto era crime enquanto secretário, o Brasil parou. Mas todo aborto é crime, só que alguns crimes não são puníveis pela lei. Considerando que a partir da 22ª semana gestacional há viabilidade da vida extrauterina do nascituro, como já estabelecido pela embriologia, como o doutor Calil falou, a realização da assistolia fetal a partir dessa idade não tem previsão legal, é antiética e vedada ao médico. Então, o que o Conselho Federal de Medicina fez? Ele decidiu que não é ético esse procedimento. Por quê? Porque a gente sopesou dois valores. O valor da vida de um bebê de 7, 8, 9 meses, com a única vantagem, entre aspas, que dizem que a assistolia fetal tem, que qual é? A mãe não ouviu o choro do bebê. Eu não estou diminuindo isso, mas a gente tem que ponderar com tirar a vida de um bebê de 8, 9 meses. E a plenária do CFM, após exaustivos debates, tão exaustivos que chegou um momento que eu já estava desistindo, os conselheiros sabem disso, eu falei, gente, eu não tenho mais estrutura para isso, aprovou a resolução. Então, quem diz que tem a ver com a questão que a ministra Nízia revogou, nota técnica que eu fiz, e que menos de 24 horas depois voltou atrás pela pressão popular, na verdade, a nota técnica dizia exatamente isso, que não se deve realizar aborto a partir de 22 semanas. Só que eu não inventei isso. Isso, na verdade, surgiu no manual do PT em 2014. Eu simplesmente copiei o que estava escrito no manual do PT de 2014. Então, eu não inovei nada e concordo, inclusive, com esse manual que foi feito. Bom, então, aqui está a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária de 2000. Doutor Rafael, desculpa eu incomodar, eu vou pedir à equipe competente da TV Senado que, na hora que ele estiver passando os documentos, que coloque na tela. Nós estamos recebendo aqui dezenas de mensagens ao vivo, no meu WhatsApp aqui, pessoas estão acompanhando, dizendo que aquele vídeo que o senhor mostrou não passou. O vídeo que o senhor passou não passou para as pessoas. Então, eu queria pedir, pronto, agora eu acho que entrou não, tá no vídeo, a apresentação dele, daqui a pouco, pronto, agora sim, agradeço a TV Senado. Se o senhor puder, se o senhor considerar que outras telas dessa que não foram mostradas, nenhuma do senhor, que o senhor considera que queira voltar, a gente volta, porque agora o pessoal entendeu, encontrou o caminho para mostrar. Eu vou voltar então àquele terceiro vídeo, porque os outros acabam que pelo peso estava dando um certo probleminha técnico, que não foi da minha apresentação, mas aqui. E aqui, para fazer andar, é só apertar novamente. O vídeo, na verdade, é esse. Eu aperto? Vou apertar, tá? Bom, tá indo. Então, esse é o procedimento de assistolia. Você vê um bebezinho, aí quem quiser chama de feto, de embrião. Aqui está passando, pelo menos, tá? Aí vocês reparem a agulha, ela entra, né, e atinge o coração do bebê e o coração do bebê para. Como aqui a tela é muito grande e a definição não fica tão boa, você não consegue ver exatamente esse coração. Aí, doutor Rafael, só um minuto. A TV Senado não está passando o vídeo. Então, eu vou ler aqui a fundamentação da TV Senado para que as pessoas entendam. Né? Eu acabei de receber a resposta aqui. Ela vai passar os seus slides, vamos dizer assim, né? Mas não vai passar o vídeo. A fundamentação é o seguinte: o primeiro motivo
é o Manual de Classificação Indicativa emitido pelo Ministério da Justiça. Conforme a instrução legal, não é permitido mostrar cenas de exposição de cadáver, de lesão corporal e morte para exibição nesse horário, sob pena de responsabilização da emissora que está transmitindo ao vivo. Isso incluiria o feto morrendo. Eu faço aqui uma criança morrendo na mão do profissional. Bem, ali é ultrassom, a imagem do ultrassom. Né? O senador Marcos Rogério está pedindo a palavra, já vou passar para ele. Só para concluir aqui a resposta da TV Senado. As cenas de bebê também não podem ser mostradas, porque fere o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí vem aqui o ECA, artigo 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças dos espaços e objetos pessoais. No caso, violaríamos a preservação da imagem, pois o bebê poderia ser identificado. Vou repetir. No caso, violaríamos a preservação da imagem, pois o bebê poderia ser identificado. Caso eles insistam no vídeo, não poderemos mostrar na TV sob pena de responsabilização. Para umas coisas é bebê, é criança, para outras não é. É a relativização da vida. Não pode mostrar, mas pode matar. Então, as máscaras aí... Vamos lá, doutor, o nosso querido senador Marcos Rogério está pedindo a palavra, eu vou lhe repor seu tempo. O que o senhor não puder mostrar, e a gente tem que entender, são regras. E nós não temos esse... mas o senhor vai poder falar e exemplificar, como aqui a artista fez aqui, através da arte, mostrou como é que é o aborto. Né? Doutor, meu querido senador Marcos Rogério, muito obrigado pela sua honrosa presença. Senhor presidente, eu pedi a palavra nesse momento para registrar um protesto contra a decisão da TV Senado. É lamentável. O que o doutor está apresentando aqui são fundamentos importantes e do campo da ciência, não é da política, não. Porque no campo da política, nós estamos vendo e ouvindo todos os dias alguém subindo à tribuna, alguém no microfone de uma emissora de rádio, de televisão, defendendo o assassinato de bebês. Isso pode. Na TV aberta para o Brasil inteiro, alguém defendeu o assassinato de bebês, aí está tudo certo. Agora, quando vem aqui um profissional da área médica, cientista, para dizer o que significa o nível de dor, o nível de tortura, aí a TV Senado, uma TV pública, ela não pode mostrar. Então eu quero registrar o meu protesto à TV Senado, que eu tenho o maior respeito e defendo a sua legitimidade, mas não posso concordar com essa arbitrariedade, porque deixar de mostrar isso nesse momento na TV Senado é deixar de apresentar uma versão ao Brasil que vai na defesa das nossas crianças, dos nossos nascituros, daqueles que não têm voz. E aqui talvez tenham algumas vozes para fazer a defesa daqueles que não podem se defender. Então, eu lamento essa decisão, ela vai na contramão do bom senso, da razoabilidade e da ciência. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Marcos Rogério, que também é jornalista, pouca gente sabe disso, é jornalista. E o seu protesto está aceito aqui pela presidência dessa sessão. Vamos respeitar a decisão da TV Senado, que eu também tenho o maior respeito por essa instituição. Nunca tive nenhum problema com relação à minha opinião aqui dentro dessa emissora e aqui dentro dessa casa. A TV Senado, Rádio Senado, a Agência Senado fazem um trabalho no conjunto da obra maravilhoso e eu tenho o maior respeito pelos profissionais. Agora também fico, me permita, indignado com esse tipo de postura, porque aqui ninguém está querendo fazer absolutamente nenhum tipo de espetáculo.
Aqui não está mostrando ciência, ele está mostrando vídeos de ultrassom que é científico, né? Para que as pessoas entendam o que é. Mas fica registrado aqui esse protesto. A verdade incomoda muito e a gente sabe disso. Mas vamos continuar. O que o senhor não puder mostrar, eles vão mostrar os slides aí, essas resoluções. O que eles não mostraram até agora, se o senhor quiser voltar, eu lhe dou o tempo de novo. Algumas outras slides que eles não mostraram até agora. Não pode vídeo, mas texto pode. Se o senhor quiser voltar algum, o senhor fica à vontade, tá bom? Não, eu acho que não é necessário, porque o resto eu consegui falar, e só para ficar claro, é óbvio que a gente respeita a decisão da TV, mas esses vídeos eles não são identificáveis, eles são do exterior, não são do Brasil e não tem como ser identificado. Obviamente que a gente sabe a legislação, mas sem problema algum, tá? Como eu já falei, essa aqui é a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que proíbe a realização do procedimento em animais porque é considerado um método cruel de tortura e que provoca dor. Bom, e aqui, senadores, parlamentares, é importante, vocês precisam de argumentos embasados por nós técnicos para poder discutir muitas vezes com a mídia. Há dúvida, sim, e aí eu falo aqui como obstetra, como técnico, há dúvida se um bebê de 12, 13, 14 semanas sente dor, tá? Essa dúvida, ela existe, alguns acham que sim, outros acham que não, baseado em estudos divergentes. Mas não há nenhuma dúvida na literatura. E aí eu desafio aqui qualquer um desses técnicos favoráveis ao procedimento de vir aqui no plenário do Senado Federal, que o senhor certamente vai abrir para eles, caso eles queiram vir, de mostrar algum estudo sério que diga que um bebê acima de 22 semanas não sente dor. É um desafio que eu faço aqui. A plenária está apenas começando e dá tempo suficiente. Como eu falei, não há consenso de que a dor fetal não é possível antes de 23 semanas. Muitos artigos discutindo dor fetal especularam o limite inferior para a dor abaixo de 20 semanas de gravidez. Vários artigos já foram publicados sugerindo que a necessidade do córtex para a experiência de dor pode ter sido exagerada. Um estudo, por exemplo, demonstrou experiência contínua de dor em um paciente com extenso dano nas regiões corticais, geralmente consideradas necessárias para a experiência de dor. Com 12 semanas de gravidez, ocorrem as primeiras projeções do tálamo para a subplaca cortical, que é fundamental para sentir dor, o que poderia regredir ainda mais a idade estacional para a sensação de dor por parte do feto, mas isso ainda não é definitivo. Eu coloco ali embaixo as referências. É um tema ainda em estudo e dificilmente se terá uma resposta definitiva brevemente. Aí agora eu vou falar. Bom, mas quando há, com 22, 23 semanas, os estudos, não há nenhuma divergência em relação a isso. Tanto é verdade, está aqui o deputado Zacarias, que com 23 semanas de idade estacional, isso aqui é um caso específico, submetido à cirurgia fetal intraútero, publicado em revistas internacionais, sob anestesia geral associada à peridural contínua. E aí, repare, aqui eu peguei todo o abstract do artigo, não preciso ler tudo, mas a região fetal a ser operada foi exposta à analgesia e mobilidade fetal, foram obtidas com, repare também que ele fala imobilidade, porque quando você vai acertar o coração do bebê na sistolia, o coitado do bebê, além de sentir dor, ele fica se debatendo, dificultando mais o procedimento, porque o médico tem dificuldade de acertar o seu vaso no coração. Isso é feito, nesse caso, com fentanil, pancurônio, administrado na região glútea fetal. Então, você faz anestesia fetal para fazer os procedimentos cirúrgicos quando se quer salvar o bebê de alguma doença. Estudos têm demonstrado que a manipulação cirúrgica de fetos não anestesiados resulta em estimulação do sistema nervoso autônomo, com repercussões na frequência cardíaca, aumento dos níveis hormonais... Só um minuto, doutor Rafael. Essa imagem que o senhor está mostrando aqui, que nós estamos vendo, é outra que não está sendo mostrada também para a TV Senado? Eu não sei. Eu queria só confirmar, porque aí, agora sim, eu agradeço a TV Senado. Tá. Aqui não tem nenhum problema mostrar. Isso aqui é um estudo que está disponível no Google, um estudo científico, então não tem nada aqui que não possa ser visto. E alterações que podem ser abolidas com adequada anestesia. Bom,
Agora vamos falar por que se faz a sistolia. Eu já dei um pequeno adiantamento. O único motivo de se fazer a sistolia é para o bebê não nascer vivo, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre a questão do OMS, que tanto falam. A ausência de vantagens para a sistolia. Também tudo aqui está referenciado. Quem quiser ir contra mim, não tem problema, a ciência é divergência, mas tem que mostrar referência. Não pode dizer que eu acho que é, alguém falou que é. Eu estou colocando as referências e elas podem ser rebatidas. Em relação ao tempo de duração da indução de parto entre aquelas que fizeram uso da sistolia fetal e aquelas que não fizeram uso, estudo brasileiro publicado em 2008 mostrou que não houve diferença de tempo nem de efeitos colaterais entre 146 pacientes. Ou seja, uma das coisas que se alegava antes, senador, é de que quando se fazia a sistolia fetal, teoricamente pelo bebê perder o tônus, ou seja, está morto, o trabalho de parto, e é trabalho de parto, tá? Tanto que o nome, quando o bebê nasce, ou melhor, morto, a gente tem o nome, natimorto. Há um trabalho de parto, a mulher pariu um bebê morto. Que estão dizendo até que não há trabalho de parto quando se faz o procedimento de assistolia. O bebê, ele tem que sair. E ele vai sair ou por cesariana ou por via vaginal. Outro estudo sul-africano, publicado em 2019, bem mais recente, com cerca de 150 mulheres, apresentou resultado semelhante. Está aí as referências para quem quiser confrontar. Pelo contrário, e aí, aqui, a sistolia ela pode ser danosa. Como eu já falei, o único suposto benefício da sistolia é a mãe não ouvir o choro do bebê. Traumas psiquiátricos, nada disso também tem comprovação científica, não há estudos nesse sentido. Pelo contrário, a gente inclusive vê, e algumas coisas mostram que a mulher que provoca o aborto, que solicitou o aborto, seja de forma legal ou ilegal, depois ela pode ter problemas. Eu, como obstetra, já atendi diversas, lembro de uma recente que eu estava atendendo, não tem nada a ver, ela já tinha uns 50, 60 anos, e ela... Eu nem perguntei, eu nem pergunto isso, por algum motivo entrou na questão do aborto e ela virou para mim e falou, eu estou vendo a minha filhinha aí do seu lado. Eu, na hora, tomei um certo susto, ela está com 12 anos, está aí do seu lado. Na verdade, obviamente, que eu entendi que aquilo ali é um trauma que ela traz e o cérebro dela fica trazendo aquelas projeções, mostrando o quanto que isso tem repercussão por toda a vida. Revisão sistemática de 2020 evidenciou taxa mais alta de eventos adversos, está ali a referência ali embaixo para quem quiser. Maternos graves em pacientes recebendo drogas feticidas, ou seja, que fizeram a sistolia fetal, do que naquelas situações em que mulheres não receberam tais medicamentos. Um estudo incluído na revisão, comparando dilatação e esvaziamento uterino com ou sem digoxina prévia para morte fetal, encontrou mais aborto espontâneo, infecção e reinternação no grupo que recebeu digoxina 1 mg intrafetal intramniótica. Ou seja, além de não provocar benefício, ainda pode provocar dano. Como a doutora Lenise falou, é importante aqui, eu vou sempre colocando algumas situações, o mal, ele age de diversas formas. Se pergunta, nós proibimos a sistolia, pode-se criar outro método e ter outro método? Bom, outro método existe, senadora Damares, é a dilatação e esvaziamento, que o que seria? Você por baixo e cortando e rasgando um bebê de mais de 22 semanas. E que era assim que era feito antes da sistolia. E aqui vem outro ponto que vocês parlamentares têm que se atentar. Dizem que o Código Penal, foi feito em 1940, ele realmente não previa a idade gestacional. Mas quando que o parlamentar de 1940 iria imaginar que em 2024 estaríamos matando bebê de 8, 9 meses? Jamais. Naquela época, havia dificuldade até de fazer de primeiro trimestre o aborto. Eles nunca imaginaram isso. Por isso eles deixaram essa lacuna essa que precisa ser urgentemente resolvida, porque as pessoas, na maior cara dura, defendem matar bebês de 8, 9 meses. Urgente é resolver isso, ou resolver a questão. E outra, quem estuda o aborto como eu estudo, o motivo que o legislador originário definiu o aborto no caso de estupro não foi pela questão da mulher, foi para impedir a linhagem deletéria do estuprador. Esse foi o motivo que o legislador originário utilizou. Lembrar que era época de Segunda Guerra Mundial, eugenia, bababá, tudo mais. Tem que voltar à história para entender como o Código Penal foi feito. E vocês aqui agora estão trabalhando em cima dessa questão importante. Bom, vantagens. Aí a gente pega a mídia. Eu peguei uma só para a gente discutir. UOL. Bom, UOL, repito.
A sistolia fetal é indicada pela OMS, Organização Mundial de Saúde. A entidade recomenda a técnica porque ela evita que o feto seja retirado do útero ainda com sinais vitais. Não há nenhum pudor em dizer qual é o motivo. É isso mesmo, eu concordo. O UOL, pela primeira vez, a gente concorda. A avaliação é que também previne desgaste emocional das pacientes, como eu já falei, e das equipes médicas. Bom, das equipes médicas, assim, aí eu já discordo. Porque um médico que provoca uma morte, mesmo consciente, eu acho que ele pode ter traumas. Inclusive, o motivo de vários médicos passarem a militar nessa questão é porque em algum momento passou por isso. Eu, no meu caso, eu vi isso e em algum momento entrei. A minha motivação nunca foi religiosa ou outras questões. Foi de piedade com aquele bebê, já com a vida e já podendo sobreviver. Então, a questão da viabilidade fetal, acho que a gente já discutiu bastante aqui, mas você tem alguns conceitos, de 22 a 25 semanas, embora o bebê possa sobreviver, a chance é um pouco mais complicada, muitas vezes com sequelas, né? Depende muito do hospital, isso é verdade, se você tiver um hospital com poucas condições, a chance daquele bebê morrer é maior. Então, você pode ter sobrevivência, mas às vezes com sequela, e a questão abaixo de 22 semanas não há viabilidade, como eu já falei, eu vou passar aqui. Direitos dos médicos. O Código de Ética Médica ele estabelece, é direito nosso, recusar ser realizados médicos, embora permitidos por lei, sejam contrários ao ditame de sua consciência, somente não em caso de urgência e emergência. Então, qualquer médico no Brasil pode se negar a fazer aborto ou a sistolia. E aqui é importante dizer, senador, que a objeção de consciência, por ser um pilar da medicina e por dificultar essas situações de aborto acima de 22 semanas, é por isso que tem tão poucos serviços. Na verdade, o motivo de ter tão poucos serviços, eu não vou culpar os gestores, não. Nesse caso, eles não têm culpa, não. É porque é muito difícil você encontrar obstetra que se digne a matar um bebê de 8, 9 meses. Por isso que tem tão pouco serviço no Brasil. A maioria dos obstetras é contra matar bebê, é contra, inclusive, o aborto em qualquer situação. Então, é difícil você encontrar. Mas no aborto de primeiro trimestre, você encontra mais pessoas. Que, inclusive, qualquer maternidade do Brasil pode ser. Essa questão de centro de aborto legal, isso não tem o menor sentido, porque qualquer maternidade pode fazer. Essa dificuldade que colocam, tão difícil e tal, isso muitas vezes é mais uma lenda urbana do que propriamente realidade. O que acontece é que você tem protocolos que não foram nem feitos por mim, foram feitos pelo Ministério da Saúde, 2010, 2012, que o protocolo, minimamente, ele exige que a sua história que você esteja contando seja compatível com ultrassom, ou seja, a mulher diz que foi estuprada no dia tal, faz ultrassom, não bate com aquela idade. É por isso que, muitas vezes, o aborto não é feito. E, lamentavelmente, em algumas situações se faz, mesmo com isso, e a gente tem relatos disso, e isso vocês precisam investigar, precisam, porque realmente no Brasil hoje, com a não obrigatoriedade do boletim de ocorrência, e lembrar que isso era obrigatório no passado, em algum momento deixou de ser obrigatório, e aí vem a nossa portaria, que eu fiz junto com o ministro Pazuello, na época de secretário, que a gente obrigou a notificar o estupro exatamente para não acontecer isso. A pessoa estupra, a criança engravida, o cara volta para casa, estupra de novo, engravida de novo, e assim vai. Uma história recente, que eu não vou nem citar o nome aqui, mas que saiu na mídia, ela foi estuprada uma vez, teve o bebê, foi estuprada a segunda vez. Além de tortura, o criminoso, e sabe lá mais quem mais está estuprando. E essa portaria foi a primeira coisa que a ministra fez, revogou. E aí vem querer colocar na nossa conta defender estuprador. Pelo contrário, a gente é a favor de prender estuprador. Por que ela revogou a portaria? E deixar claro que não é a nossa portaria que obrigava isso, é a Lei de Violência Sexual de 2018, que vocês aprovaram, que obriga a notificar e não se notifica. É preciso uma CPI do aborto para saber por que as pessoas não estão notificando. Por quê? E aí a resposta a gente sabe. É óbvio, não estou dizendo que a grande maioria mente, mas muitas mentem. Tem que se fazer um serviço disso e prender o estuprador. Várias situações, é verdade, a gente como obstetra, chega a garota de 13 anos com um namorado, sei lá o quê, com 13, 14 anos, e junto com a família. Essa família também tem que ser investigada, de permitir uma situação dessa e todo mundo ali não pode. Me taxaram do secretário contra a gravidez, o secretário, a ministra Damares está aqui, a favor da abstinência sexual.
para debochar de mim. Sim, a favor da abstinência sexual para criança e adolescente, não para adulto. Adulto faz o que quiser. Criança e adolescente não tem que ter relação sexual, coisa nenhuma. E aí termina nisso, engravida e depois tem que se matar um bebê de uma criança, uma situação completamente absurda. Tem que investigar os pais dessa criança por muitas vezes serem coniventes. Chegam fazendo pré-natal com a criança, pedindo para não denunciar, porque o pai é consensual. Que consensual o quê? Com abaixo de 14 anos. Abaixo de 14 anos é estupro. Não tem conversa. Então, quem vive da obstetrícia sabe que isso é verdade, que é o dia a dia. Passar. O que cabe ao Estado, aqui eu vou falar rapidamente, cuidar. Mais uma das mentiras, dizendo criança não é mãe. Concordo 100%, é o que eu estou falando aqui. Aquela criança, de forma nenhuma, ela é obrigada a ficar com aquele bebê. A gravidez pode ser interrompida a qualquer momento. Não é verdade que a gente está dizendo que tem que ficar com aquela gravidez até 9 meses. Ela pode interromper a gravidez, só que não mate o bebê antes. Por que tem que matar o bebê antes? E aquele bebê vai ser cuidado pelo Estado e vai ser colocado para adoção. A ministra Damares fez um trabalho excelente nessa parte da adoção. Está aqui a ex-secretária dela também, Ana Munhoz, da Mulher. Fizeram um trabalho excelente nisso. E a fila para bebê recém-nascido para adoção vai daqui até o Rio de Janeiro, meu estado. Todo mundo quer um bebê recém-nascido. Então, esse bebê jamais vai ficar, como querem dizer, até como eu vi ontem, eu achei até que era fake news, um card que disseram que era do Ministério da Saúde, eu não consigo acreditar que era do governo, dizendo que a gente quer que não aborte o bebê, para depois o bebê ser morto pela polícia, não sei se o senhor chegou a ver. Assim, uma situação tão bizarra que eu juro que eu acredito que aquilo é fake news. Talvez valha a pena vocês fazerem alguma pergunta para o Ministério da Saúde, perguntando se aquilo ali é verdade ou se alguém colocou o logo do Ministério da Saúde, que eu não consigo acreditar que aquilo ali seja verdade. Então, eu não vou nem acusar o Ministério da Saúde disso, porque eu não acredito que o Ministério da Saúde faria isso, que eu já trabalhei ali e sei que não é possível. Então, aqui a questão da adoção. Bom, aqui eu já falei, né? O grande impasse é que no direito penal o bebê é aborto até logo antes de nascer e na obstetrícia é até 22 semanas ou 500 gramas. E aqui, rapidamente, a questão da OMS. A OMS, em 2022, por pressão de militantes, porque a OMS, nessa questão, ela assume que ela tem lado, ela é a favor do aborto legal e restrito. Criou o aborto induzido, que é o aborto em que o médico quer matar o bebê independente de idade gestacional. Na verdade, as definições de aborto continuam valendo, mas o OMS diz que você, no caso do médico querer matar, o termo aborto induzido, e a mídia fica usando isso o tempo inteiro para dizer que o OMS falou. A OMS, eu sou médico, técnico, concordo 99% do que a OMS fala, mas muitas vezes a OMS pode falar, não é certo. Vou dar aqui um exemplo, tem várias mulheres aqui. A OMS, por exemplo, diz que no pré-natal de baixo risco, você não deve fazer nem ultrassom. Eu pergunto para todas as mulheres aqui que tiveram a gravidez de baixo risco, se alguma não fez um ultrassom. Eu tenho certeza que a resposta é não. Inclusive, provavelmente fizeram vários ultrassons. Só para dar um pequeno exemplo dessa situação, tá? Já falei que em 1940 não existia a sistolia fetal, ou seja, como podem dizer que é um direito, algo que quando o legislador originário fez, nem sequer existia. O primeiro ultrassom no Brasil foi em 1973. A sistolia no Brasil só foi começada a fazer a partir da década de 80. Eu já falei aqui da questão da definição pela OMS do aborto induzido, eu não vou repetir, mas é esse que o médico ele quer provocar a morte do bebê. Já está terminando. Então, meu penúltimo slide, a posição do CFM. Já foi falado, o presidente Irangalo fala pelo Conselho Federal, eu vim aqui também pelo Conselho para explicar a resolução. O CFM não tem poder de se opor aos casos de aborto com excludente punibilidade. Cabe ao parlamento fazer isso. O que o CFM faz é vedar ao médico a realização do procedimento de assistolia fetal, ato médico que ocasiona o feticídio, previamente aos procedimentos de interrupção da gravidez, nos casos de aborto previsto em lei, ou seja, feto oriundo de estupro, quando houver probabilidade de sobrevida do feto em idade gestacional acima de 22 semanas. Aqui um breve, esse aqui é o último que eu falo pelo CFM, uma breve histórico. 18 de abril a Justiça Federal suspendeu a resolução, mas logo depois o desembargador Cândido, do 4º RF, sustou, e aí voltou a valer,
E no dia 17 de maio, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu novamente essa resolução, que agora está suspensa, teve o voto no plenário virtual, o ministro André Mendonça votou contra, estava 1-1, o ministro Nunes Marques pediu destaque, vai para o plenário físico, sem data, e provavelmente ainda com amplo debate, e a gente não tem data nenhuma para isso, enquanto isso, lamentavelmente, os bebês eles podem continuar a serem mortos por essa técnica cruel. Teve o PL, quando eu fiz essa aula ainda não tinha o PL, esse último PL, mas já tinha o PL da deputada federal Clarissa Tércio, que era mais ou menos copia e cola da resolução, que a gente considerava, obviamente, como Conselho Federal, um excelente PL, porque era a nossa resolução, e aí agora entrou essa discussão do PL 904, que tem algumas questões, que eu já falei algumas aqui, né? Mas acho que é importante ficar muito claro que o médico que for salvar a vida da mulher, ele não é para ter medo de salvar a vida da mulher. Eu acho que esse é o grande desejo, nós não podemos permitir que o médico tenha medo, ou seja, de alguma forma amedrontado em salvar a vida de uma mulher, que a gente jamais poderia permitir isso. Aqui, esse eu coloquei recentemente, é o último slide, o outro eu vou só falar uma coisa. Ainda não tinha visto a matéria do Fantástico quando eu vi essa aula, foi algo tétrico. Aliás, senador, também algo tétrico foi a fala do comentarista da Globo News, como é que é o nome? Otávio Guedes. Aquilo ali, não é possível que aquilo ali, a Globo News, em algum momento, não retifique, não reitere, não peça, não pedir desculpas. Foi ali que começou, pelo menos de forma grande, os apelidos que deram para o projeto de lei, PL do estuprador, PL da gravidez infantil. Ele chegou ao cúmulo de dizer que o cara iria estuprar uma mulher, para a mulher ficar presa mais tempo do que o estuprador, para depois ele pedir a guarda da mulher e continuar estuprando a mulher. Nem continuar estuprando a criança com a mulher presa na cadeia. Nem com muita criatividade do mal, um roteirista conseguiria fazer uma história tão alucinada quanto essa, falando numa emissora como a Globo, para todo mundo, e ali pegou esse apelido de PL do estuprador, vindo de gente que não quer a notificação do estupro, e PL da gravidez infantil. Lembrar que a gente, na nossa gestão, eu era o secretário de tutela, junto com a ministra Damares, no ministério dela, nós trouxemos as menores taxas de gravidez infantil da história do Brasil. E aqui, a matéria no Globo, na semana passada, eu vou botar aqui o óculos, que realmente já está acabando, em que o médico olímpio, obstetra, que inclusive ontem falou no Fantástico, eu queria só rebater algumas coisas, porque o Globo não nos dá voz. É impressionante como o Globo ele ouve dezenas de pessoas sobre a nossa resolução, mas não ouve o CFM nem o relator da resolução. Eu não sei que diabo de mídia é essa que a gente criou no Brasil, que nem sequer simulam imparcialidade. Eles optaram mesmo por serem parciais. Não, a gente não vai dar ouvido para eles porque eles são malucos e vamos ouvir só o que a gente concorda. E aí ele fala, mas quando se fala de direitos reprodutivos, não querem ouvir as pessoas da área. Quem é as pessoas da área? Só ele? Não, ele é da área, é verdade, é um médico ginecologista, e nós não somos? Ele não tem legitimidade para falar pelos médicos. Nós temos, nós somos o Conselho Federal de Medicina. Trabalham com seus dogmas, sem evidências científicas. Por que ele não vem aqui agora? Eu tenho certeza que se ele quiser participar de uma reunião do Zoom agora, o senhor vai dar voz para ele. Pergunte quais são as evidências científicas que ele tem para justificar a sistolia. E, como sempre, cita o OMS. Foge do que deveria ser uma democracia laica, sempre nos colocando como fanáticos religiosos. Eu aqui, em algum momento, eu falei algum argumento religioso que seja? Nenhum, já estou terminando. Ali ele deixa claro que o único objetivo é realmente evitar que o feto com 20 semanas nasça vivo. Se nascer vivo, isso causa muito sofrimento. Sofrimento para quem, doutor? Sofrimento, não sei, porque para o bebê é a morte, é a pena de morte. Vai para cuidados paliativos, fica na UTI, vive pouco tempo, ele está dizendo que todos morrem, o que não é verdade. Nós temos diversas situações de bebês que sobreviveram e estão muito bem. Não é justo uma mulher sair da maternidade com feto que ela não quer, ela não vai sair se ela não quiser. Ela pode colocar para adoção. Que vai ter um custo para o resto da vida, os estudos mostram que é indolor para o feto. Eu acabei de provar que é doloroso para o feto. Ele tem que mostrar que estudos são esses que mostram que é indolor para o feto. Com o feto morto, se induz ao aborto, será expulso via vaginal. Não é um parto. É um parto, sim. É um parto de um feto morto. Outra mentira é que esse procedimento é feito com 8 ou 9 meses. Não, não é mentira, não. Tanto que eles mesmos argumentam que não há limite para se matar o bebê. Então, ele pode ser feito com 8 ou 9 meses. E, por último, muitos médicos negam ajuda, enrolam, passam informações
informações erradas, ou seja, presidente Nagalo, ele de uma forma geral está falando que os médicos do Brasil negam ajuda, enrolam, passam informações erradas, usam a objeção de consciência de forma antiética, porque está no Código Médico, ela não pode causar danos ao paciente. O médico pode fazer objeção de consciência em caso de aborto, é um direito dele. E por último aqui, realmente o último, mostrar que uma gestão, e aqui eu estou falando por mim, não estou falando pelo CFM, uma gestão que preza, deputada Bia Kicis, pelo cuidado com a mulher, com a saúde materna e infantil, que coloca os recursos nela, como a senhora viu, e que não fica propagando o aborto, é capaz de provocar excelentes resultados. Mesmo depois da pandemia, que provocou o maior número de morte materna, porque o vírus da Covid tinha uma predileção especial por gestantes, nós conseguimos, de um ano para o outro, senador Girão, a menor taxa de mortalidade materna da história dos 524 anos do Brasil. Pela primeira vez, senadora Damares, que fez parte desse governo, nós conseguimos um valor abaixo de 58, 57,7 mortes em 100 mil nascidos vivos. Eu não vi isso aparecer em nenhuma mídia. Os nossos próprios senadores e deputados que fizeram parte do nosso governo, isso sim tem aceitação total da população. Diferente de alguns temas que dividem, como, por exemplo, armas e tudo mais, ninguém é contra uma boa assistência materna e infantil que salve mulheres. E nós conseguimos isso, a menor taxa de mortalidade materna da história do Brasil. Então, dito isso, eu agradeço muito aqui a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Rafael Câmara, médico, conselheiro aí e foi o relator da resolução do CFM. Eu quero lhe agradecer a sua presença.